Graça e paz, meus irmãos, vamos falar mais uma vez um pouco da palavra, desfrutar. E hoje o tema da nossa palavra, da nossa mensagem é governados por uma visão celestial. Nós sabemos que quando nós falamos de governados, significa se submeter. Quem governa tem alguém que tem que se submeter ao seu governo. Nós moramos no Brasil e nós nos submetemos às leis que são postas pelo nosso governo, pelo Brasil, pelo presidente, né? Em outros países é a mesma coisa. Os governantes, na verdade, eles passam as regras, as leis, e as pessoas devem fazer o quê? Se submeter a elas. Muitas das vezes nós não gostamos das leis ou daquilo que os governantes colocam diante de nós. Mas nós devemos nos submeter, porque eles estão o quê? No governo. E o tema da nossa mensagem hoje é ser governado por uma visão celestial, não uma visão terrena, humana, mas uma visão celestial. Então eu quero ler aqui com vocês em Hebreus 11, versículo de número 22, que começa dizendo assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos. Vamos agora para Atos 7, versículo de número 9 até o 10, que diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Então, José, que outrora foi vendido para o Egito, agora ele é governador. Ele governa todo o Egito. Todos têm que estar debaixo daquilo que ele colocava. As leis, as regras que José colocava, eles deveriam o quê? Obedecer. Certo? Agora vamos para Gênesis 49, do versículo de número 22 ao 26, diz assim: José é um ramo frutífero. Olha que bênção que José é. É um ramo frutífero. Alguém que dá fruto. Alguém que tem uma qualidade, que tem um caráter, que tem uma personalidade diferenciada. Ele dava fruto, porque ele era alguém temente ao Senhor. E ele passou por todo tipo de provação, aguardando o momento em que Deus ia livrá-lo. Porque a Bíblia diz que Deus estava
com ele. Apesar de José estar como escravo durante um período no Egito, ele não estava só. Deus estava com ele. Amém? Então, por isso, José é um ramo frutífero junto à fonte. Que fonte é essa? A fonte é Jesus. Eu sou o rio da água da vida. Jesus é o rio da água da vida. Flui do trono de Deus uma fonte a jorrar. No jardim do Éden tinha um rio que regava o Éden e depois se repartia em 4 braços para regar outras terras. Então, o que levava José ser um ramo frutífero era porque ele estava junto à fonte. Quando nós estamos junto à fonte, quando nós estamos junto a Cristo, nós estamos sendo molhados por Cristo e regados por Cristo, nós nos tornamos uma planta frutífera. Amém? Seus galhos se estendem sobre o muro, e os seus galhos se estendiam sobre os muros. Ele era uma planta frutífera, junto à fonte, e os seus galhos, vamos dizer, seus ramos, ele se espalhava. Quer dizer que a história de José, ela se espalhava. Você, crente, é um ramo frutífero? Você vive junto à fonte? Se você é um ramo frutífero, se você vive junto à fonte, os seus galhos vão se espalhar, porque lá em João diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Os frecheiros lhe darão amargura, atiram contra ele e o aborrece. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com bênção dos seios e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo do monte eterno. Esteja elas sobre a cabeça de José e sobre o altar, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Então eu quero dizer para você uma coisa: quando nós somos governados por uma visão celestial, nós passamos a ter uma experiência como a de José. A experiência de José corresponde ao aspecto reinante da vida que amadureceu. Ele passou por vários processos, foi vendido pelos seus irmãos, passou maus momentos ali no Egito, mas isso tudo foi levando ele a crescer. E este crescimento gerou nele uma vida reinante, uma vida que reina,
uma vida que tem maturidade. Em Abraão, Isaque e Jacó, vemos as experiências que produzem que Deus, uma descendência, pode herdar o seu reino. Isto mostra que se nós crescermos, nós podemos herdar o reino de Deus. Porque a palavra diz, em Abraão, Isaque e Jacó, vemos as experiências que produzem para Deus uma descendência que pode herdar o seu reino. Deus precisa hoje de crentes maduros, crentes que venham ser governados por uma visão celestial, para produzir outros crentes que venham reinar em vida, para que também possam reinar na era vindoura. Amém? A vida de José é a consequência das experiências de Abraão, de Jacó e de Isaque. As experiências que José obteve, ele obteve de Abraão, Isaque e de Jacó. Isso fez dele alguém que podia governar o Egito, porque ele ganhou experiência. Nós, quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes reclamamos, mas esquecemos que esses momentos estão produzindo em nós maturidade para governar, para reinar em alguma situação, sobre alguma coisa. Amém? O livro de Hebreus, ele é claro para nós. Ele nos mostra a necessidade de os crentes crescerem com Cristo. Porque quando nós crescemos com Cristo, nós amadurecemos. Quando nós crescemos com Cristo, nós nos tornamos co-herdeiro com Ele. O viver de José representa a experiência do crente que vence e reina por meio de uma visão governante, por meio de uma visão que vem lá do alto, uma visão celestial. Esta visão é uma visão maravilhosa. O recebimento e o significado dessa visão é reinar entre todas as coisas e reinar no reino milenar, aonde nós vamos obter o galardão. Então, amados, nós precisamos entender que estamos no processo de amadurecimento para aprendermos, sermos guiados por uma visão celestial. As críticas, as incompreensões, as zombarias, as perseguições, o ódio e a inveja não nos deve atrapalhar, não nos deve levar a perder a visão celestial. José, ele passou por tudo isso. Ele passou por quê? Por críticas, zombaria,
perseguição, ódio, inveja. Ele passou por tudo isso. Na casa de Potifar, ele vence as paixões, como nós devemos vencer as paixões desse mundo. Não é verdade? Ele era uma pessoa que tinha uma visão que o governava. A perda da primogenitura de Rúben, apesar de ser bom rapaz, levou, não é verdade, ele, José, ao crescimento, ao amadurecimento. Os prejuízos, as pragas de Baal-Peor, a medianita e o príncipe hebreu, está lá em Números 25, 6, 12. A mistura do sacerdócio na prisão. Estou lendo aqui o que aconteceu com José. Na prisão, com as restrições, vence o ambiente. Na vida social, familiar, nós também devemos vencer. Na vida da igreja, sem murmuração, mas dando testemunho. José tinha o Espírito, ele tinha a presença de Deus. Na administração do Egito, perdoou os irmãos e cooperou com Deus, suprindo o povo de Deus. Ele estava ali no Egito para governar, para suprir o povo de Deus. Ele venceu o orgulho, venceu o amor ao dinheiro, a perda da primogenitura de Simeão e de Levi, a violência. Como obter uma visão aplicando agora? Como obter, agora é uma sinopse, como obter uma visão governante? Tendo o coração puro, como está lá em Mateus 5:8. Se santificando, como está lá em Hebreus 12:14, Salmo 66:18, Salmo 101, do 3 ao 5 e versículo 8. Tendo a palavra enraizada em nosso coração, como está lá em Daniel 2:17 ao 23, 9, de 1 ao 3. Buscando sempre ao Senhor. Porque quando nós buscamos sempre ao Senhor, nós passamos a ser governados por Ele. Passamos a nos submeter a Ele. Passamos a ser direcionados por Ele. Passamos a ter um arrependimento genuíno. A manutenção da visão celestial depende de uma busca constante a Deus. Se buscarmos a Deus constantemente, seremos, como José, junto à fonte da vida. Uma vida que nos supre. Seremos frutíferos e fortes e ativos, e receberemos a bênção do Senhor. Ser governado por uma visão celestial nos mostra que vamos passar por momentos como José passou, mas ele governou o Egito. Ao governar o Egito,
Ele pôde suprir não somente a sua casa, a sua família, mas ele também pôde suprir o povo de Deus. Ser governado por uma visão celestial é necessário estar ligado à fonte, para que nossos ramos venham se espalhar por toda a terra, por todos os lugares. José era uma planta frutífera junto à fonte, que seus ramos se espalhavam, subia pelos muros, se espalhava. Então, querido, ser governado por uma visão celestial depende da nossa comunhão com Deus. Depende de estarmos o tempo todo na fonte. Depende de estarmos o tempo todo buscando a palavra. Estarmos orando. Estamos buscando nos consagrar. Por meio dessa atitude, com certeza, nós teremos uma visão celestial e seremos governados por ela. Jesus é o Senhor. Não se esqueça de dar um like em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, divulgue nosso canal. Jesus é o Senhor. No próximo vídeo nós vamos ver os que foram preparados para ser úteis a Deus. Amém? Jesus é o Senhor.